internet tá querendo me estressar, mas eu vou jogar duro com ela. Vamos tentar de novo. Essa internet não tá legal. Ela tá querendo jogar duro. Corre aí. Vamos lá então. Completando aqui, ó. Vamos lá? Vamos jogar logo duro aqui, né? Samambaia na área. Felipe Tenório, o cara. Vamos jogar duro. Pediram para jogar duro logo, né? Então já vou começar. Te chamo no Perceba para falar o seguinte: o Aulão Adelante, delegado de Goiás, sucesso total. Professor, por que você está sumido? Porque eu estou estudando para o aulão, beleza? Eu levo muito a sério essa relação que eu tenho com os aulões. Bacana? Estou muito concentrado, né? Veja, né? Eu tenho que jogar duro lá, né? Falar e no outro dia cair na prova. Beleza? Veja bem, né, uma aluna me pediu dicas em relação à segunda fase do OAB. Eu falei para ela, olha, estuda causa de diminuição de pena, atenuantes, excludente de licitude, estuda princípio da insignificância também. Perceba bem, no outro dia, prova, tese, não foi isso? Né? Logo se discutindo ali a questão do estado de necessidade, princípio da insignificância, não foi isso? Né? Atenuantes. Então, né? Veja, a gente jogou duro, né? OAB, né? Eu dei toda a tese da OAB, tá certo? Nessa semana. Eu não, Deus. Porque, professor, você é vidente? Eu não sou vidente. Eu faço um trabalho sério e Deus me abençoa. Por quê? Porque eu me esforço muito, tá certo? Por isso que o aulão premonição é só da azul, que tá falando aí, né? Veja, então é isso, né? A gente faz um trabalho sério, beleza? Não é vidente, não é nada disso, né? É Deus no comando e a gente vai trabalhando dentro da humildade, beleza? Dentro da humildade. Legal? Bacana. Tá travando? Bem, vou tentar aqui, né? Isso, a gente vem trabalhando muito, eu, @Delta Luiz Marcelo, né, sem vaidade, mas jogando como? Sempre muito duro, bacana? Então dei a redação da Polícia Militar daqui, sem se falar ainda que eu dei diversas questões. Lá no Pará eu dei a peça, dei diversas questões, no Recife já tinha dado as questões, na OAB eu dei a tese, né, e ainda falei o que iria cair, e cobrou lá, princípio da significância, está necessidade. Bem, o jogo foi duro, bacana? O jogo foi duro. Bem, vamos lá então. Tá, importante ainda falar do nosso aulão, delegado de Goiás, tá? Segundo lote, temos vagas ainda no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. E o nosso aulão também confirmado para o oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Polícia Militar do Distrito Federal, aulão confirmado. O professor está confirmado? Está confirmado. Aonde? Lá na LBV, beleza? Auditório da LBV, a gente vai jogar muito duro. Auditório da LBV, confirmado o aulão, 4 de março, o aulão é para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, beleza? Para soldado quando abrir o edital, né? A gente vai jogar duro, o edital ainda não se encontra aberto. O site é o www.adelante.net.br. Legal? Bacana. Então vamos lá. O que vem a ser então né? O que vem a ser os crimes? Veja, crimes de espaço mínimo, né? Crime de espaço máximo, não é isso? Crimes plurilocais, né? Joga duro com você. Eu te chamo no Perceba, né? E digo o seguinte, veja que eu tenho, quando eu falo de lugar do crime, veja a aplicabilidade da teoria da ubiquidade, lá no artigo 6º, né? O artigo 6º, veja, ele menciona, né? Pega seu Código Penal aí, joga duro comigo, pega seu Código Penal, né? Vem aqui, pega o seu Código Penal, artigo 6º, ele trata do lugar do crime, olha, perceba. Considera praticado o crime o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Bacana? Lugar do crime. Eu te chamo no Perceba e tenho que dizer para você o seguinte, veja que o artigo 6º, ele tem aplicabilidade aos crimes que eu vou chamar de crimes à distância.
crimes à distância. Professor, como assim é? O artigo 6º, perceba bem, veja, o legislador, quando, veja, deu esse teor ao artigo 6º, ele fez isso em homenagem, veja, à soberania do Estado, né? Soberania do Estado. Veja que não há possibilidade, em tese, de aplicar a lei brasileira aos fatos ocorridos fora do território nacional. Essa é a regra, né? Porque eu tenho lá as questões de extraterritorialidade. Vejam que será possível a aplicação da lei brasileira, mesmo que o fato tenha ocorrido fora do território nacional. Mas, em regra, a lei nacional aplica-se aos fatos produzidos aonde? No interior, né, do seu território, né? A lei do Estado, ela tem uma aplicabilidade doméstica, joguei duro com você. Beleza? A lei do Estado tem uma aplicabilidade doméstica, respeitando o quê? O princípio da soberania, né? Eu não posso, perceba bem, aplicar lei brasileira, né, e regra aos fatos ocorridos lá na Argentina. Entenderam, não? Por quê? Porque lá, o fato ocorreu lá, vai aplicar a lei lá da Argentina. Beleza? Tranquilo. Então, veja, o legislador, então, né, tendo essa visualização aí da questão da soberania, veja que ele adotou no artigo 6º, veja, a teoria da ubiguidade. Ubiguidade. O que diz a teoria da ubiguidade? A teoria da ubiguidade fala o seguinte, olha, perceba, se o resultado ocorreu no Brasil, veja, aplica-se a lei brasileira. Veja, se o resultado ocorreu no exterior, mas eu tenho atos de executórios praticados no Brasil, aplica-se a lei brasileira também. Tranquilo, então? Então, o artigo 6º, ele homenageia, veja, a questão da soberania. Porque, perceba, se você não tivesse esse teor do artigo 6º, né, veja que você não poderia aplicar a lei brasileira, um fato que acabou sendo consumado na Argentina. Entenderam? Não consumou na Argentina. Entenderam? Então, para que eu possa aplicar a lei brasileira, veja, eu tenho que considerar também não só a consumação, como os atos executórios. Porque, veja, o fato, a consumação não ocorreu no território brasileiro. Não, mas eu tenho atos executórios no Brasil? Tem. Aplica-se a lei brasileira. Porque aonde deveria ocorrer o resultado? Entenderam ou não? Eu pratiquei, realizei disparos de arma de fogo. A morte, perceba, eu queria que ocorresse aqui, era para ocorrer aqui. E o cara foi ali, né, meio tonto e tal, caiu lá na Argentina. Entenderam ou não? Vai se aplicar a lei brasileira? Sim. Professor, mas aí vai ser o quê? Homicídio tentado? Não, filho. Mas aqui no Brasil só ocorreu os atos executórios, não interessa. Ocorreu o resultado de morte lá? Sim. Atos executórios aqui? Sim. Homicídio consumado e não tentado. Entenderam ou não? E aí você vai aplicar a lei brasileira. Beleza? Tranquilo. Então veja que o artigo 6º, ele, em homenagem, veja a soberania, né, de cada Estado, veja, ele possibilita a aplicação da lei brasileira, considerando não só, perceba, a consumação do delito, como também os atos executórios. Bacana? Legal. Esses crimes à distância que ocorrem, veja, os atos executórios no território nacional e a consumação ocorre em outro território, veja, eu chamo de crime à distância e também posso chamar, veja, de crime de espaço máximo. O que é um crime de espaço máximo? É um crime à distância. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Professor, mas e aí, como é que eu trabalho essa regra de competência? Aí eu te chamo no perceba. Eu te chamo no perceba porque quando você vai trabalhar com regras de competência para processo e julgamento, veja, competência é matéria o quê? Matéria que navega na órbita processual. Se navega na órbita processual, perceba, você se afasta do artigo 6º e vai lá para o 70. Você vai verificar que no artigo 70, veja, perceba bem, o legislador adotou a teoria do resultado ou evento. Então, cuidado, cuidado. Para critério de competência, o legislador brasileiro adotou a teoria do critério ou do resultado. Para a aplicação da lei penal, perceba, a matéria de aplicação da lei penal, o legislador adotou a teoria da ubiquidade. Tranquilo? Tranquilo? Veja que tempo do crime, né? Lugar do crime. Você não pode
criar uma confusão na sua cabeça. Então você seja forte e luta. Luta, né? Tem que lutar sempre. Luta sempre. Lutar. Lugar do crime, ambiguidade. Tempo do crime, atividade. Lutar. Beleza? É isso que você vai colocar aí o bizu para você não fazer confusão com as teorias quando trata lá do tempo do crime, lugar do crime. Beleza? Lugar do crime, lugar do crime, ambiguidade. Tempo do crime, atividade. Beleza? Lutar. Colocou aí? Joga o luta aí. Né? Joga o luta aí para você. Não, professor. Isso. Olha lá, ó. Luta. Aí você não erra mais. Beleza? Tá. Quando eu falo de lugar do crime, eu falo de aplicação da lei penal. Né? Quando eu falo de tempo do crime, veja, é para se verificar o momento em que foi praticado o crime. Isso é muito interessante, porque perceba, se o Tício, quando realizou disparos de arma de fogo, ele era menor, né? Perceba bem. Veja, e ocorreu o resultado, a morte da vítima, né? Posteriormente, né? Quando é que foi praticada aquela ação? Quando ele era menor. Então você tem que considerar aquele momento. Beleza? Tranquilo? E veja que naquele momento ele era menor. Não há que se falar em responsabilidade penal. Né? Cometeu aí um ato infracional. Muito embora a vítima foi para o hospital, a vítima acabou ficando internada no hospital, morreu, ele já tinha 18 anos. Beleza? Tranquilo. Isso. Bacana, bacana, bacana. Eu te chamo no percebe, então, porque quando eu falo de processo e julgamento, veja, processo e julgamento de uma infração penal, né, de uma ação criminosa, veja que, cometimento de infração penal, né, veja que aí eu desloco o meu raciocínio. Bacana? Porque eu tenho que tratar com processo. E quando eu navego na órbita processual, eu tenho que visitar o artigo 70. O artigo 70. Veja que o artigo 70, ele menciona, né? Vamos lá no 70, né? 70 do CPP. Eu já tinha separado aqui, mas perceba, fui dar moral e tirou aqui da página, mas eu já voltei. Artigo 70 menciona o seguinte: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Te chamo no percebe e digo o seguinte: a competência, veja, ela vai ocorrer no lugar em que ocorreu a competência, veja, ela vai ser determinada, melhor dizendo, no local onde ocorreu a consumação do delito. Beleza? Tranquilo? Essa é a regra. Essa é a regra. Olha só, o Tício subtraiu coisa alheia móvel, subtraiu o carro do Mévio. Perceba bem. Aqui, né, aqui no Guará, né? Guará, cidade do Guará, top. Ele subtraiu, inverteu a posse e está em fuga. Veja que ele foi preso lá em Taguatinga. Lá em Taguatinga. Entenderam? Eu te pergunto, a competência para processar e julgar não é do local da consumação, sim ou não? Sim. Quando é que inverteu a posse? Quando é que inverteu a posse? Não foi no momento em que ele pegou o veículo, né? E começou a agir como um proprietário fosse, né? Veja, ele subtraiu o veículo e está com o veículo para si. Veja, a competência do local onde ocorreu a subtração. Professor, mas ele foi preso lá em Taguatinga. Eu te chamo no percebo, eu digo o seguinte: cuidado. Não faça confusão. Não faça confusão, porque a confusão que foi na sua cabeça é o seguinte: professor, mas espera aí, não é do local onde ocorre a prisão? E eu te chamo no perceba. Eu te chamo no perceba e falo: não faça confusão. Coloca um alfazulu e fala: cuidado, não faça confusão. Não faça confusão com a atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante, conforme prevê o artigo 290 do CPP, com a determinação de competência. Né? Veja que o local para a lavratura do auto de prisão em flagrante, 290 do CPP, é no local da captura. Naquela delegacia lá, né? Lá de Taguatinga. Mas o local para processo e julgamento ocorreu com a inversão da posse, teoria da amócio e não mócio. Teoria da amócio e não mócio, não é isso? Inversão da posse. Cuidado, coloca um alfazulu, porque você não pode fazer confusão, tá? Tem a teoria da lucupletácio, ablácio e lácio. Eu tenho a teoria da amócio e mócio. Beleza? Amócio, não movimento, não deslocamento, basta a inversão da posse. Por isso, mócio quer dizer movimento, entendeu? Mócio, movimento.
Beleza? Movimento. Ou seja, amócio, ó, não movimento. Então basta o quê? Inverteu a posse. Deslocou não, está consumado porque é amócio. Existe a teoria da amócio. Isso, da amócio sem um A. Cuidado, que a teoria da amócio inverteu a posse. Sim, começou a deslocar? Não, eu tenho tentativa e não consumação. Entenderam? Então coloca aí, amócio versus mócio. Tem as duas teorias, né? Aquele T com somzinho de C, né? Já escrito até o Tzinho lá, mas você na hora de falar, jogadores chama na amócio. Isso, Coloca aí, né? Escreve direitinho, né? Um Tzinho aí, né? Pra ficar bacana. A teoria da amócio e mócio, coloca aí. Uma versus... isso, coloca aí, joga aí. Né? Coloca aí, Marcão. Escreve direitinho no latim, né? Coloca o Tzinho aí. Alô, você jogou duro agora. Isso. A teoria do STF, STJ é amócio e não mócio. Cuidado na prova, né? Professor, mas tem a teoria da mócio? Tem a teoria da mócio também. Beleza. Então te chamo aqui no Perceba. Vem aqui comigo então. Veja, então, perceba no furto, né? Veja, ocorreu a inversão da posse, não é isso? No Guará, e o cara foi preso em Taguatinga. Processo e julgamento no local da consumação. Onde é que ocorreu a consumação? Com a inversão da posse. Então vai ser no Guará. Veja, agora a atribuição para a lavratura do auto prisão em flagrante, artigo 290 do CPP, no local da captura. Aí, a delegacia de lá que vai lavrar o auto prisão em flagrante. Mas veja, a ação penal, quem tem atribuição para propor ação penal e competência para processar e julgar, atribuição Ministério Público, né, aqui da área do Guará, e veja, e a competência para processo e julgamento também, juiz aqui da área do Guará, mas perceba, a lavratura do auto prisão em flagrante é atribuição da delegacia do local da captura. Então, veja, a lavratura do local da captura não influencia no critério, na determinação do critério de competência para processo e julgamento. E outra coisa, né, perceba bem, não há que se falar em nulidade quando, por exemplo... Professor, agora me fala o seguinte, os policiais capturaram o Tício lá, que você falou que ele subtraiu o veículo. Beleza. E aí, professor, eles não levaram para a delegacia de Taguatinga. Conduziram para a delegacia do Guará, e o Guará que lavrou o auto prisão em flagrante. Esse flagrante é ilegal? Te chamo, não percebe, digo que não. Esse flagrante não é ilegal. Veja, você tem uma mera quebra aí de formalidade, tá? Não há que se falar irregularidade, eu diria, e não ilegalidade. Veja que não há que se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante, né? Não há que se falar, beleza? Tranquilo? Então, o fato de uma delegacia, veja, que não tem atribuição lavrar um flagrante, isso não torna o flagrante ilegal. Beleza? Por quê? Porque, veja, não há quando você trata de procedimento administrativo, né, que é o auto prisão em flagrante, veja, não submete aí a teoria da nulidade, né? Veja que não tem competência determinada, você tem atribuição administrativa. Beleza? Tranquilo. Bacana. Professor, então, legal. Eu entendi, agora você deu o exemplo da tentativa, né? Você deu o exemplo da consumação. Agora me dá um exemplo da tentativa, e eu te chamo no Perceba. Eu te chamo no Perceba porque, veja, o Tício realizou um disparo de arma de fogo aqui, no Guará, na vítima. A vítima entrou no carro e fugiu. Veja que em Taguatinga ele realizou mais um disparo. Né? Deu mais um disparo, pegando ali no carro da vítima, beleza? E a vítima continuou fugindo. A competência será de qual local? E a vítima não morreu. Eu tenho tentativa. Vai ser do local do primeiro disparo ou do segundo disparo? Olha só o que diz o artigo 70. A competência será em regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Onde é que ele deu o segundo disparo? Lá em Taguatinga. Então a competência será lá, veja, do juízo de Taguatinga. Beleza? Porque lá ocorreu o último ato executório. Bacana? Tranquilo? Então, mesmo que ele tenha dado 5 disparos aqui, se ele deu mais um disparo lá em Taguatinga e a vítima não morreu, tem uma tentativa. Tentativa, o código menciona, veja, que será do local do último ato de execução. Bem, essa aqui é a regra, tá? Essa aqui é a regra. Mas eu vou te chamar no Perceba, isso eu só fiz para você
raciocinar, beleza? Eu vou te chamar no Perceba porque eu tenho uma hermenêutica contra a legem quando eu raciocino com o artigo 70. Professor, como assim uma hermenêutica contra a legem? Veja, eu tenho uma interpretação contra a lei, decorrente de entendimento dos tribunais. Por quê, professor? Tu vai chamar na exceção? Eu vou chamar na exceção. Eu vou chamar na exceção para dizer o seguinte, olha, os tribunais, né, e até doutrinadores, criticam muito o 70. Criticam muito o 70, né? E veja que firmaram o posicionamento no sentido de que, quando se tratar de homicídio, perceba, a competência será do local dos atos executórios e não do local da consumação. Bacana, né? Quando, por exemplo, eu tenho crimes plurilocais. Crimes plurilocais. Bem, o que vem a ser crimes plurilocais? O agente atirou, né? Vamos supor, o agente atirou na vítima lá na cidade de Ceilândia e a vítima foi morrer no hospital de base, né? Aqui em Brasília. Eu tenho atos de execução na Ceilândia e tenho a morte no hospital de base. Veja que, se você raciocinar com o artigo 70, a competência para processar julgar é do local da consumação. Onde é que a vítima morreu? No hospital de base. Então, pelo 70, era o juiz aqui de Brasília, né? Tribunal de Júri de Brasília. Entenderam ou não? A doutrina diz o seguinte, olha, quando for homicídio, né? Veja, não se deve seguir a regra do 70. Por quê? Porque, perceba, veja, há uma melhor possibilidade de se apurar o fato quando você investiga no local onde ocorreu os atos de execução. Por quê? Porque é ali que foi feito, veja, perceba o local de crime, é ali que eu tenho testemunhas que visualizaram, eu tenho o Mévio e o Tício, eles visualizaram, eles moram lá, em Taguatinga, então é mais fácil a polícia, veja, a polícia também, veja, a instrução processual, né, correr lá, entenderam ou não? Veja que por similitude, veja, ou melhor dizendo, para manter uma similitude, melhor dizendo, você vai ter uma atribuição da delegacia também onde ocorreu os atos executórios. Entenderam ou não? Então não vai ser a delegacia para investigar o fato, eu diria, lá do plano piloto. Mas veja que aqui, lá aqui de Brasília, mas veja que aqui eu estou trabalhando, quando eu falo delegacia, não raciocina a competência não. Mas a delegacia, ela segue, né? Veja, ela segue o juízo que vai ser competente para tal. Né? Veja, Tribunal do Júri de Taguatinga. Na investigação, ela vai ser desenvolvida no âmbito de qual delegacia? Delegacia de Taguatinga. Entendeu? Para facilitar o trâmite. Beleza? Professor, mas me explica uma coisa. Ocorreu um homicídio. Isso. Veja, na área de Taguatinga. Bacana. Mas a delegacia de Brasília que apurou. Sim. E aí? Esse inquérito é nulo? Também não, filho. Também não. O fato de uma delegacia apurar um fato que não ocorreu na sua área não torna o inquérito nulo também. Entenderam? Você não pode trazer a teoria da questão de nulidade para bojo de inquérito policial, em série de inquérito policial. Que inquérito policial, veja, não há que se falar em competência. Entenderam ou não? Você tem uma questão administrativa apenas. Bacana? Deu para entender isso? Legal, legal. Bem, por quê? Porque então, quando for homicídio, seja doloso ou culposo, a competência vai ocorrer, a competência, ela vai ser determinada no local dos atos executórios. Veja, primeiro, porque é ali que eu tenho testemunhas que visualizaram o fato. Segundo, rapaz, aquela sociedade ali que vive, né, aquelas pessoas que vivem naquele local, elas verificaram o Tício disparando no Mévio. O julgamento ocorreu lá no plano piloto, essas pessoas nem tomaram conhecimento que esse cara foi julgado. Que sentimento de justiça essas pessoas que moram naquele local ali, né, irão ter, entendeu? Então quando, né, rapaz, o Tício atirou no Mévio, olha, hoje é um julgamento do Tício, tá sabendo? Lá no tribunal, daqui da nossa localidade, porque ele atirou no Mévio, lembra? Isso, então, é satisfazer, dá um sentimento de justiça para aquelas pessoas que moram naquela localidade, porque os atos executórios ocorreram ali. Beleza? Então, quando você tratar de homicídio, seja doloso ou culposo, veja, há a aplicabilidade do que a doutrina chama de princípio
do esboço do resultado. O que é o princípio do esboço do resultado? Veja, eu atirei no MEV. E o meu esboço era que ele morresse naquele local. Entendeu? Então, esboço do resultado. Qual era a sua intenção? Qual era o seu esboço? Era que ele morresse naquele local. Entendeu? Então, você aplica o princípio do esboço do resultado. Beleza? Né? Eu desenhei para que a pedra de toque, né? para que eu fosse na peça de pedra de toque aqui no local. Né? O meu esboço era, eu realizei os disparos para que essa vítima morresse nesse local. Então ela morreu lá no hospital de base, mas eu queria que morresse aqui. Entenderam? Princípio do esboço do resultado também. Veja, é um princípio que a doutrina lança a mão para fundamentar a determinação da competência do local dos atos executórios quando da ocorrência de homicídio, seja homicídio doloso ou culposo. Deu para entender? Então, quando for homicídio, a competência é do local da consumação ou do local dos atos executórios, e você sabe fundamentar isso na prova? Você sabe fundamentar? Você vai jogar no 70, você vai explicar o 70, vai falar que o Código Penal adotou a teoria do resultado do evento, vai explicar isso direitinho. Vai falar que quando for tentativa, você está desenhando. Vai falar para o examinador que quando for tentativa, a competência vai ser determinada no local onde se produziu o último ato executório. Você desenhou. Aí você vai falar o seguinte, né? Em hermenêutica contra a legem, os tribunais, né? E veja, aí a doutrina dominante entende que quando for homicídio, perceba bem, né? Deve se afastar os 70 e com base no princípio do esboço do resultado, não é isso? Veja, também no sentido de atender aquela sociedade que presenciou aquele fato. Veja, onde foram realizadas as perícias, né? A melhor apuração do fato naquela localidade. A doutrina entende que quando for homicídio, você deve aplicar, considerar para a determinação da competência o local onde se produziu, onde se deu os atos executórios. Deu para entender isso? Entendeu como você vai trabalhar isso na prova? Né? Então caiu lá um homicídio. Ele vai te perguntar que crime é, e você, né, de repente, dá uma circunstância para você qualificar aquele homicídio. De repente, é um homicídio mediante pago, promessa de recompensa. E você vai dizer, né, trata-se de um homicídio mercenário. Trata-se de um homicídio remunerado. Também chamado de homicídio sicariato. Mediante pago ou promessa de recompensa, né? A paga ou promessa de recompensa, olha só você destruindo. Trata-se de um motivo torpe. Entenderam ou não? É legal, né? É o que eu vou chamar aí, né? Interpretação analógica, né? Isso, jogador, homicídio sicariato aqui no ZUC. Entendeu ou não? Bacana. Então é isso que você vai explicar na sua prova. Você vai falar da regra e aí você vai vir com perceba, dizendo por que a competência vai ocorrer no local dos atos executórios. Dá o sentimento de justiça, daquelas pessoas, veja, que moram naquela localidade. Não é isso? A perícia foi realizada ali, né? Então a doutrina segue nesse sentido. Entenderam ou não? Bacana, né? Aí você vai lançar a mão ao princípio de esboço do resultado. O esboço do resultado. O resultado era para ter ocorrido ali. Entenderam ou não? Bacana, os atos executórios. Bem, eu vou te chamar no perceba e vou voltar, tá? Vou voltar lá nos crimes à distância, em que os atos executórios foram praticados em um país e o resultado ocorreu em outro. Eu tenho que voltar lá, porque eu tenho que abrir seus olhos para uma pegadinha que o examinador pode colocar na sua prova. Veja, o Tício queria matar o Mévio. Perceba bem. E o que ocorreu? Ele queria matar mediante asfixia, comprou uma corda aqui no Brasil, comprou a corda no Brasil. E perceba bem, matou o Mévio na Argentina. Comprou uma corda no Brasil e matou o Mévio na Argentina. Será que há que se falar, né? Veja, lá na aplicabilidade do artigo 6º, para possibilitar a aplicação da lei brasileira? Agora estou falando lá do lugar do crime. Será que eu posso lançar a mão do artigo 6º? Eu te chamo no perceba e digo o seguinte: o artigo 6º, veja, ele trabalha com os atos executórios. Os atos executórios. Comprar uma corda no Brasil, perceba, eu tenho um ato preparatório.
e não executório. Entenderam ou não? Então não há que se falar na aplicação da lei brasileira em tese, né? Salvo se for uma situação de extraterritorialidade. Beleza? Não é possibilidade. Mas veja, se eu tenho atos preparatórios praticados no Brasil, né? Comprou a corda aqui, né? Ele não pode responder. Veja, não há que se falar na aplicação da lei brasileira. Você não pode considerar o lugar do crime para a aplicação da lei brasileira nesse fato. Beleza? Agora, se ele comprou uma arma de fogo no Brasil, peraí, né? Eu tenho o que eu vou chamar de crime obstáculo. Quando o ato preparatório constitui uma infração autônoma, eu chamo de crime obstáculo. Aí ele vai responder, pelo homicídio não, filho. Vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Entenderam ou não? Porque ainda não entrou nos atos executórios. Entenderam ou não? Aí é uma outra situação. Bacana? Então cuidado. Tá. Vamos lá então resumir o que a gente já viu aqui. Bem, eu falei, tá? Vamos agora aqui para a gente entender. Bem, eu falei do artigo 6º. Quando eu falo do artigo 6º, eu estou falando de lugar do crime. Quando eu falo do lugar do crime, eu tenho que raciocinar dos crimes à distância. Crimes à distância que eu também vou chamar de crimes de espaço máximo, né? Crimes de espaço máximo. Crime à distância, o crime de espaço máximo. Beleza. Aí nos crimes de espaço máximo, né? Crime à distância, eu expliquei o artigo 6º. Eu falei que quando um crime ocorrer no território nacional, veja, eu tenho a possibilidade, para critério de competência, eu vou aplicar o artigo 70. Eu vou aplicar o artigo 70. Bacana? Por quê? Competência, artigo 70. No artigo 70, veja, eu já... Não vem com teoria da ubiquidade aqui, não. Não vem com teoria da ubiquidade aqui, não. Porque aqui é a teoria do resultado do evento. É a regra. É a regra. Beleza? É a regra. Bem, aí eu falei para você o seguinte, olha, eu posso ter uma situação de crimes plurilocais. O que são os crimes plurilocais? São aqueles crimes em que os atos executórios foram praticados em um local e a consumação ocorreu em outra. Não é isso? Tá. Quanto aos crimes plurilocais, eu tenho que ficar ligado com o homicídio. Com o homicídio. Por quê? Porque se eu tenho um homicídio, né, plurilocal, em que os atos executórios foram praticados na cidade X e o cara morreu no Y, eu não vou aplicar o 70. Eu vou aplicar uma hermenêutica contra a legem, com base na jurisprudência e também na doutrina predominante. Eu vou aplicar, veja, considerar os atos executórios para a determinação da competência, né? O que eu chamo aí, né, lançar mão do princípio do esboço do resultado. Deu para entender essa exceção que vai ter? Bem, crimes plurilocais são aqueles crimes que os atos executórios ocorrem em um local e a consumação ocorre em outro local. Bacana, professor? Mas até agora você não falou uma palavrinha aí que eu estou querendo saber. Por quê? Isso. Mais de uma comarca, exato. E esse crime de espaço mínimo, o que seria? Aí fica esperto. Crime de espaço mínimo é aquele crime que os atos executórios foram praticados em um local e a consumação se deu no mesmo local. Se deu no mesmo local. Se deu no mesmo local. Crime de espaço mínimo, cuidado. Atos executórios no local X, a consumação no local X também. Entenderam ou não? Entenderam? Crime de espaço mínimo. Então, o que o examinador pode te pedir, veja, aqui eu fiz, né? Eu quis, só para você dar uma raciocinada. Mas o examinador ele vai te pedir a diferença entre o crime de espaço mínimo com os crimes plurilocais. Entenderam? Porque você vai raciocinar crime de espaço mínimo quando eu trato do âmbito doméstico. E o crime de espaço mínimo se contrapõe, veja, aos crimes plurilocais. Entenderam? Crime de espaço mínimo se contrapõe aos crimes plurilocais. Crime de espaço mínimo, eu atirei no MEV aqui, o MEV caiu aqui, na mesma localidade. Entenderam ou não? Crime de espaço mínimo. Crime de espaço máximo os crimes à distância, né? Ato executório em um país e o indivíduo morreu em um outro país. Crimes plurilocais, aí, âmbito doméstico, atos executórios numa comarca, né? E o indivíduo morreu em uma outra comarca. Beleza? Tranquilo? Legal? Beleza? Então, a diferença que você pode fazer na prova, tá? Mostrando aí, o examinador pode pedir a diferença entre o crime de espaço mínimo versus crimes plurilocais. E aí você vai saber diferenciar isso.
Beleza? Tranquilo? Legal? Então veja, crime de espaço mínimo não se contrapõe, assim, em regra, aos crimes de espaço máximo, que é uma outra situação. Beleza? Que é uma outra situação. Depois a gente vai explicar os crimes em trânsito, né? Em que os saques são praticados em diversos estados. A gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade. Vamos aqui para não tirar o Alfa Zulu da cabeça dos alunos, que agora estão ligados aqui. Beleza? Bacana. Legal. Já falei aqui da luta, já falei. Legal. A Moça falou? Falei para ele, sim. Tu jogou duro no princípio? Falei do esboço do resultado. Acabou que eu anotei aqui mesmo. Eu fui falando tudo de cabeça. Joguei duro. Então, se liga então. Deu para entender isso? Deu para entender? O que vem a ser um crime de espaço máximo? Crimes à distância. Beleza? Crime de espaço mínimo. Opa, peraí. Os atos executórios foram praticados no local e a vítima morreu no mesmo local. Crime de espaço mínimo. Beleza. A competência naquele local onde a vítima morreu. Crimes plurilocais. Opa, peraí. Os atos executórios foram praticados em um local e a vítima morreu em outro local. Crimes plurilocais. E eu tenho que ficar esperto, porque quando for crimes plurilocais, homicídio, os atos executórios, a competência vai ser determinada onde ocorreu o quê? Os atos executórios. E você sabe demonstrar na prova os motivos? Eu sei. Eu vou falar lá para preservar lá o sentimento de justiça. Eu vou falar que a competência é determinada naquele local porque é ali que foram realizadas as perícias. Beleza? Foi ali que foram realizadas, que o Tício e o Mévio presenciaram, né, o fato ocorrendo. Melhor que ninguém, irmão, apenas um colaborador joga duro, né? A gente tá aqui jogando duro. Eu aqui aprendo com vocês direto, vocês não têm noção, né? Aprendo demais. Bacana? Então deu para entender isso? Numa prova você não fazer confusão, quando eu jogar espaço mínimo, os atos executórios foram praticados no local e a vítima morreu no mesmo local. Crime de espaço mínimo. O crime de espaço mínimo, você vai perceber que ele se contrapõe aos crimes plurilocais e não aos crimes de espaço máximo. Deu para entender? Porque, espaço mínimo, atos executórios, aqui no X, morreu no X. Espaço mínimo. Plurilocais, atos executórios no X, morreu no Y. Sim, mas foi, né? Foi homicídio, se morreu, Deus. Homicídio, sim. Qual a competência? Vai ser determinado pelos atos executórios. E quais são os argumentos? A questão é de política criminal, né? Satisfazer o sentimento de justiça daquela localidade onde ocorreu os disparos. Veja aquela velha fofoqueira, né? Veja, aquela velha não, que a senhora fofoqueira. Viu lá os disparos ocorrendo. E ela ficou lá fazendo fofoca. E aí, será que já julgaram aquele rapaz? Tu viu, não aconteceu nada com ele. Matou aí, ficou por isso mesmo, mal ela sabe, né? Porque se você adotar o 70, o cara foi julgado lá, ela não toma conhecimento, entenderam ou não? O legislador, a fofoqueira, ela tem que tomar o conhecimento que ocorreu o julgamento daquele cara. Veja, busca-se aí a finalidade da pena, né? Veja a finalidade da pena, a questão da prevenção, né? Olha, se ocorrer intimidatório, o efeito intimidatório da pena. Né, fofoqueira, olha, não mata não, hein? Por quê? Porque o fulano que matou, sabe, ele atirou aqui, a vítima morreu lá no hospital. Não morreu aqui não, ele foi julgado. Foi julgado, tinha que ver. Menino novo, a fofoqueira, entenderam ou não? Aí, entenderam? Então, entenderam? Por política criminal, não, rapaz, ele matou aqui. E aí, ficou, não, foi para o hospital, morreu aí numa outra cidade. Mas ele foi julgado, teve um tribunal aí, tinha que ver. O jogo foi duro, entendeu? Ela com sentimento de justiça, entenderam? Então você afasta os 70. Deu para entender? Como for homicídio, tanto doloso como culposo, beleza? Há quem entenda, pessoal, e eu entendo também que é possível quando você trata também do latrocínio, né? Veja, muito embora seja um crime aí contra o patrimônio, juiz singular, né? Mas foi ali que foram praticados os atos executórios. Para a apuração do delito, a meu ver, os atos executórios, né? Na meu ver, é mais viável que seja aí a competência seja determinada lá da prática dos atos executórios. Não é isso? Porque o cara realizou disparos ali, as pessoas visualizaram aquilo para levar o veículo do Mévio. Rapaz, ele realizou o disparo, matou o Mévio. Mas o Mévio morreu lá numa outra cidade, mas atos executórios foram ali. Mas é latrocínio. Mas e aí? Né? Na satisfação, o sentimento de justiça é mesmo.
Entenderam ou não? Então, quanto ao homicídio, você tem julgados, né? Do STF, STJ, a doutrina também posicionando. Se cair na sua prova, eles vão pedir o homicídio, beleza? Vão pedir homicídio, já tem entendimento pacificado, e vai perguntar qual é a competência. Isso. Qual é a competência para processar e julgar? Aí você chama no Perceba, né? O CESP querendo jogar a aplicabilidade do 70, vai falar assim, ó, considerando que o Código de Processo Penal adotou a teoria do resultado do evento, tá certo até aí, né? O Tício, com emprego de arma de fogo, né? Realizou disparo, provocou a morte do MEV. Homicídio, já está na tua cabeça. Aí ele vem, considerando que o Código Penal adotou a teoria do resultado do evento, também, até aí, Código Penal adotou? Sim. Aí fala, aí ele vem dizendo, a competência será do juiz onde ocorreu a consumação. Aí você, aqui, não, né? Ele vai falar assim, segundo a jurisprudência, onde ocorreu a consumação. Você, aqui não, né, Sérgio? Pô, pelo amor de Deus, respeita, né? Aqui não, filho. E eu ainda digo porque não é do juiz onde ocorreu a consumação. Eu vou lembrar da fofoqueira. É claro que eu vou usar uma técnica para escrever. Eu não vou escrever fofoqueira aqui, mas eu estou lembrando, professor, tal, sentimento de satisfazer, né? Esse sentimento de justiça, o local onde foi também, onde é mais viável a investigação, o trabalho da polícia, né? Facilitar o trabalho da polícia, né? Jogando duro naquele local onde praticou aí os atos de execução, né, os atos executórios, não é isso? Questão de política criminal, jurisprudência nesse sentido, lança mão do princípio do esboço do resultado, né? Esboço do resultado, como assim? O esboço do resultado, qual era o esboço? Qual era o desenho? Eu vou atirar aqui para o cara morrer aqui. Aqui não, filho. Aqui, né? Aqui você respeita. Bacana, então? Tranquilo? Eu iria fazer uma revisão de ECA, pessoal, mas eu vou falar uma verdade para vocês. Seria hoje a revisão de ECA, mas eu cheguei muito cansado. Eu fiz 5 flagrantes essa noite, né? Olha, eu vou comentar esses flagrantes. Eu quero fazer uma live comentando os flagrantes. Eu fiz 5. Eu anotei aqui 2 deles muito interessantes. Um foi de Maria da Penha, né, que a vítima chegou lesionada. Só que ela falou assim, doutor, eu não quero que prenda ele não. Aí eu prendi, porque a ação penal pública é incondicionada e arbitrei fiança também. O outro, muito interessante, perceba, o Tício e a Mévia, que eu não posso falar o nome, praticaram um delito de roubo com emprego de arma de fogo. Beleza, isso há 3 dias atrás. Os policiais encontraram o casal numa casa, né? Já tinham passado aí já 3 dias. E com eles encontraram uma arma de fogo. Veja, eu chamei a vítima na DP e a vítima falou, doutor, foram eles. Inclusive eles empregaram uma arma de fogo, os 2. Só que ela estava com uma outra arma, era um casal. Bem, eu falei, foram reconhecidos no roubo. Né? Então, olha, eu não posso fazer flagrante de receptação se eles foram reconhecidos no roubo. O roubo com emprego da arma, perceba, já está fora de uma das hipóteses do 302. Eu não posso prendê-los em flagrante pela prática do roubo. Mas perceba que os policiais encontraram a arma que foi empregada na ação criminosa por eles. Aí qual flagrante você fez, professor? Fiz um flagrante, né, encontraram no interior da residência. Eu fiz um flagrante de posse ilegal de arma de fogo. E eu joguei na arma em ambos. Ou seja, eu fiz um flagrante de posse em concurso de agentes. Por quê? Pois veja, quem possuía a arma era ambos. Por quê? Porque eles utilizaram a arma, inclusive, para praticar o delito. E eu digo mais, se seguir o entendimento do STJ, eles vão ser, veja, perceba, acusados por 2 delitos, contextos fáticos diferentes. Por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, mas posse irregular de arma de fogo. Entenderam ou não? Muito embora tenha empregado a arma, aquela mesma arma, né? Aquela mesma arma ela vai servir, não há que se falar em bis idem, vai servir para eles serem acusados no roubo circunstanciado com emprego de arma e também pela prisão, né? Para serem denunciados, né, pela posse irregular de arma de fogo. Tá? Prendi os 2, veja que eu arbitrei fiança. Professor, mas como é que você arbitrou fiança? Se eles praticaram o roubo, filho... O flagrante foi de posse irregular de arma de fogo. Eu não tenho que ficar raciocinando, né? Eu vejo que não há nem julgamento daqueles crimes que eles cometeram para vedar fiança aqui. Contexto fáticos distintos. Entenderam? O que eu vou fazer? Bem,
o que eu faço geralmente nesses casos? Como eu o auto de prisão em flagrante é uma forma de instauração de inquérito, eu vou lavrar o auto de prisão em flagrante, lá no artigo 12, né, da Lei 10.826, lá no relatório final vou indiciar. Vou indiciar pela prática do roubo. Aí já vai um inquérito só, né, meio que conexo os fatos. Veja, porque a arma foi empregada, né, muito embora em momentos distintos, mas veja, que aí vai economizar, entendeu? Não precisa ficar instaurando inquérito para apurar o roubo. Eu já indicio ali e já sobe já lá, um prazo de 10 dias, porque eles estão presos. Veja, já vai indiciar também pela prática do roubo, no relatório final indicio, pela prática do outro delito. Entenderam ou não? Bacana? Então aí na hora de denunciar, o MP já, né, denuncia já pelos 2 crimes. Bacana? Tá. Vou falar mais então. Tá. Qual outro flagrante que eu fiz, que eu achei interessante? Tem uma de receptação, né? O cara estava conduzindo um veículo e dentro do veículo tinha 4 pessoas. E ele estava conduzindo. Eu perguntei, né? Ele falou que sabia que era produto de crime, né? Enfim, segurou a receptação. Beleza? Porque ele estava transportando o veículo. Veja que esse veículo estava com sinal de identificação adulterado. Sinal de identificador adulterado. Se esse veículo não fosse produto de crime e ele estivesse transportando esse veículo apenas com sinal de identificador adulterado, eu não poderia lá prender um flagrante. Professor, quer dizer que o cara que transporta um veículo com sinal de identificador adulterado, você não pode prender em flagrante? Não. Por quê, professor? Vai no 311, filho. Na receptação eu posso, porque transportar veículo, né? Transportar, veja, ele fala, né? Lá no 180, né? Veja, transportar e vai lá, produto de crime. Não fala isso? 180? Se você for no 311 não tem o verbo transportar. Então, aquele que transporta um veículo com sinal identificador adulterado, veja, situação flagrancial ele não está. Professor, mas ele pode responder? Ora, se ele adulterou, sim. Deu para entender isso? Né? Então fica ligado, né? Então dá uma questão de prova, aí você vai lavrar o auto de prisão em flagrante, você vai lá no 180, no 311. Vai lá no 311, né? Você vai lá no 311. Por quê? No 180 tá lá transportar. Aí você vai lá no 311, né? Tem mais velha. Cadê o 311, hein? Tá aqui, ó, 311, né? Adulterar, remarcar número de chassi ou qualquer sinal de identificador de veículo automotor, tipo a placa, beleza? De seu componente ou equipamento. Cadê o transportar? Cadê, filho? Acha aí, aqui é o Fazulu, parceiro, fecha comigo. Cadê o transportar? O cara coloca o cara transportando um veículo sinal identificador adulterado, você tem a concepção lá da receptação, que na receptação tem um verbo transportar, você mete o flagrante no cara. O flagrante vai ser relaxado, né, delegado? Presta atenção. Mas vai explicar isso para a polícia militar. Infelizmente, alguns policiais não entendem, né? Infelizmente, tem muitos aí que sempre visitam o Código Penal. É disso que eu gosto, né? Eu tenho policial militar que estuda direito penal, né? E aí, às vezes, tem essa empatia com o delegado de polícia, né? Por quê? Mas é difícil. Eu acho que o legislador andou mal aqui, né? Porque o policial, né? O doutor, fala até para alguns policiais foram meus alunos, né? Mas aí o pessoal chegou, ó, peguei aqui agora, transportando o veículo, olha lá, ó, placa adulterada. Aí eu falei, tava transportando? Tava. Bem, eu vou ter que instaurar um inquérito para apurar, né, se ele adulterou essa placa. Como assim? Mas não vai prender flagrante? Eu falei, não é flagrante essa situação. E o policial às vezes acha que você, né? Mas como assim? Quer dizer que o cara que transporta o veículo não tem situação flagrancial? Né? Aí tem 311, entenderam? Porque o que acontece? Geralmente o cara está transportando um veículo que é produto de receptação e além disso o sinal identificador está adulterado. Entenderam? Então tem isso, beleza? Mas cuidado com 311, né? E é difícil às vezes, eu falo assim, pessoal, não é porque o que acontece, tem policial militar que não tem formação jurídica, né? O cara é formado em outra coisa. E só tem aquela base, sabe? Tem só aquela base mesmo de direito penal, né? Veja, não aprofundou, né? Não conhece o 311, o verbo do 311, entendeu? Então tem essas coisas aí, né? E aí o delegado tem que explicar, né? Eu sempre explico, apesar de eu não ter a obrigação de explicar,
Mas eu explico, tento explicar, eu coloco azul que didático, tem que explicar, ó. Não, isso aqui não é da aula, mas explicar até para ele conhecer. Olha, a culpa, ele até, caramba, eu falei, a culpa não é nossa, né, irmão? Que eu queria prender o cara, mas vamos fazer o quê? É o legislador, né? Veja, delegem lata, à luz da legislação vigente, eu não posso fazer nada. Mas eu espero delegem ferenda, à luz da legislação que vai vigorar, espero que o legislador venha fazer uma correção em relação a isso aqui. Beleza? Pessoal, então, jogou duro, né? Eu fiz aqui minhas anotações, só que a nossa aula aqui é informal, né? Deixa eu ver então, se eu não esqueci nada, porque eu acabei falando direto e não segui aqui o meu bizu. O caráter intimidatório, falei. Hermenêutica contra a legem, falei. 70. A Mosse, você falou? Falei. Vamos lá. A teoria do... Não, princípio do esboço do resultado, falou? Falei. Luta, tu comentou lá no artigo 6º? Comentei sim, falei com eles. Falou da questão da soberania e tal? Falei. Bacana. E vem cá, do crime à distância, você falou que é país versus país? Falei. Ah, entendi. Explicou lá do crime à distância, também chamado de crime de espaço máximo. Expliquei. Depois tu explicou dos crimes de espaço mínimo e fez contraposição com os crimes plurilocais? Falei também. E aí você falou do homicídio? Claro. Não, então tu jogou duro demais. Só... Tu falou dos atos preparatórios? Falei. Entendi. Porra, então tu jogou duro. Tu manteve o padrão Zuc de qualidade. Bacana, então, pessoal. Longe, né, de dar uma aula, né, a gente acaba se empolgando aqui, 50 minutos de lives. Engraçado, né, que tem alguns alunos que, veja que é democrático, né, o ensino é totalmente democrático e a gente recebe críticas, né, claro, positivas e negativas. E uma das críticas negativas que alguns alunos costumam fazer em relação à minha aula, falam que minha aula é muito longa, falam que eu enrolo demais. Para eles eu falo o seguinte, perceba bem, delegado básico, você não tem mais, parceiro. Quando você for conversar com um delegado de polícia, que você chegar numa delegacia, que você vê um delegado de polícia sentado, você respeita. Por quê? Porque ele desenhou e foi na pedra de toque. Ele não fica no básico, não. Ele não fica com 10 minutos, 15 minutinhos de aulinha, não. Ele desenha para depois chegar na pedra de toque. Entenderam ou não? Então, assiste quem tem disposição de assistir. Para quem joga duro, para quem consegue aprofundar, para quem... tem que saber que para ser delegado hoje você tem que estudar muito, estudar pra cacete, estudar pra caramba. Eu ia falar um palavrão aqui, ainda bem que eu não falei, porque quase saiu. Né? Tem que estudar muito, tem que ser muito bom, parceiro. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser dessa forma, superficial, básico, entendeu? Você vai ser um delegado que vai prender o cara em flagrante por transportar veículo com sinal de identificador adulterado, entendeu? Por quê? Porque você não conhece o verbo do tipo, você não estudou, parceiro. Então minha aula realmente não é para você, é para quem joga duro, que não é o seu caso. Abraço. Tamo junto. É isso aí, pessoal. É porrada seca, não corre não. Nosso aulão, tá certo? Corre lá no www.adelante.net.br. Aulão para delegado de polícia. É isso aí. Nada de ser superficial, meu irmão. Chama lá no princípio de bolsa do resultado. Fala dos 70. Eu vou fazer a live de ECA, porque hoje eu cheguei muito cansado. Aí o que eu pude preparar foi isso. Que foi muita coisa, né? Preparei voada aqui de tarde para entrar hoje. www.adelante.net.br. Aulão, isso, de Goiânia. Zuc vai ter camiseta para um aulão? Rapaz, essa camiseta que eu fiz só para eu usar, né, bicho? Que eu gosto, né? Vocês querem uma camisa dessa? Vocês acharam legal? Vocês acham que é o caso de eu fazer umas camisas dessas aqui? Mas não é porque fala jogo duro, né? O jogo é duro, pô. Ó, o jogo duro, pô. Parece academia de polícia, não parece? Só que é o seguinte, deixa eu falar. A camisa que se eu for fazer, não vai carreiras policiais, não. Eu vou escrever, vai vir, né, com a inscrição Adelante Focado, beleza? Carreiras policiais não, por quê? Pessoal, andando na rua com a camisa dessa, o cara nem sei, o que é isso? Carreiras policiais, entenderam? Então não, vai aparecer Adelante Focado, beleza? Vou tirar o Carreiras Policiais, vou colocar Adelante Focado aqui. Mas o símbolo Adelante, que atrás ainda tá escrito, né, joga duro. Joga duro, porque eu não posso aqui tirar a camisa. Mas tá escrito joga duro lá. Bacana? Samara quer camisa também. Isso. Merece.
Coloca atrás, não importa o ninho quando ovo de águia. É, eu tenho a camisa. Aqui, ó. As garrafinhas adelante. As garrafinhas adelante. Não importa o ninho quando ovo de águia. É antiga, né? Vocês conhecem, né? Ó. A malhar e tal, o treino. Ó. É antiga essa garrafinha. Eu vou voltar, a gente vendia, né? Eu vou voltar a vender, ó, no aulão. Beleza? Não importa o ninho quando ovo de águia, ó. Aí você tá estudando assim no local da biblioteca, você colocou aqui, colocou a camisa delante, o cara fala, ih, meu irmão, não entra que joga duro. Não entra não, que ali é filhote de Zuki, sabe como é que é, né, irmão? Ali se entrar, você vai se quebrar, hein? Ali tá municiado do Zuki Derno, vai chamar no esboço do resultado. Ali é live de 50 minutos, não dá não. Você que gosta de live de 10 minutos, não entra não, irmão. Não tenta que é adelante. Tu vai ganhar na cabeça. O estudo ali é frenético. Não vem não, de pessoa. Tu tá lá, estudando, voltando com sua garrafinha, de vez em quando tu faz assim, ó. Zuquiderno, papapá. Aí tu dá. Aí a concorrência olha assim e fala, ih, meu irmão, olha como é que ele tá. O que é aquilo? É a águia, meu irmão. De longe o cara vai falar, ih, não entra não, meu irmão. Ali é a águia. Ali é a águia. Fala, porra, não entra não, meu irmão. Entra não, que ali é cerol. Valeu, pessoal. Deixa eu estudar. Voltar a estudar lá pro aulão. Deixa eu voltar a estudar lá pro aulão de Goiás, né? Fazer minha revisão hoje aqui da lei de drogas. Beleza, então? Bacana, né? Bacana, vou embora. Tchau, tchau, então. Bacana, né? Hoje a aula foi boa, gostaram ainda da aula? Deu pra entender? Aí, ó, viu? Já chegou aqui a música aqui, ó. Gostaram ainda da aula? Deu pra... Bomba de coraçõezinho pra mim aí agora? Bomba de coração, vocês só ficam anotando aí, né? Bomba de coraçõezinho, né? Isso, bomba de coraçõezinho, né? Se eu merecer aí, bomba de coraçõezinho pra eu chegar nos 10 milhões de coraçõezinhos, né? Sem querer ser melhor que ninguém, a gente vai fazendo nosso trabalho já aqui há muito tempo. Um ano, né? Um ano que eu completei fazendo lives aqui. Volume 4 se aproximando aí do Zuquiderno, né? Tem colegas que já tem um volume 4. Enfim, né? Muita informação, né? É claro que são informações pontuais, mas ajuda muito. As aulas aí, vocês têm que agradecer o arroba Lino Fiscal, né? Arroba Lino _ Fiscal. Ele é um amigo meu, eu tenho muito prazer de falar, ele foi sargento comigo no Exército, né? Nós fizemos junto a escola de sargento do Exército, um grande amigo meu. E, enfim, ele falou, aí o seguinte, eu vou jogar suas lives lá no meu canal, né, lá, arroba Lino _ Fiscal. E o Lino é uma testemunha viva, né, de quando eu era sargento, né, que ele agora já é tenente lá do Exército, eu saí, veja, e ele é o cara, né, ele fala que é o cara, mas ele também é o cara, e ele era uma testemunha viva, né, da minha luta lá, quando eu estudava, para passar em concurso público, e às vezes era até um motivo de riso de alguns colegas, né? Que falava, esse negão fica andando que na época, pessoal, não tinha esse 3 em 1 não, sabe? Era tijolão mesmo. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. O código era separado. Eu ia estudar, sabe que eu estudo com link, né? Aí eu estudar penal, tinha que levar o processo penal e a Constituição junto, aí tinha que levar 3. Aí andando assim, aí a galera ia falando assim, pô, esse negão não passa em nada, fica andando com esses... esses livros pra lá e pra cá. Eu falei, não, tá tudo certo. Entrava por aqui e saía aqui, né? Eu falei, eu vou focar, né? E então é isso, né, Lino? Lembra? Jogaram um duro comigo. E agora, né, tá aí o Lino me ajudando, rapaz. Ele joga lá na região, né? Meu irmão, aqui não, filho. Não entra, não. Não entra porque... Né, Lino? Não entra que aqui é adelante. Ó, a camisa. Aqui, filho, não entra, né? Respeita. Carreiras policiais, o que é o melhor? Que nada, apenas um colaborador. O meu velho te liga e na bomba Delta Zuki. Bacana. Nem tenta que aqui é adelante. Esse nem tenta que aqui é adelante é do arroba Noslen, né? O Noslen que é o autor do nem tenta que aqui é adelante. Eu já peguei a frase, já que ele já me autorizou. E tem também a mãe do Zuquiderno. Porque você tem a pessoa que escreveu o Zuquiderno, que é o Maurício. E você tem a pessoa que deu o nome, né? Que é uma menina lá do Sul, essa semana ela mandou uma mensagem, pô, professor, eu que dei o nome de Zuquiderno. Rapaz, eu não sabia, eu que dei o nome. Aí o pessoal começa a chamar de Zuquicaderno, mas é Zuquiderno.
eu que dei o nome. Então ela, né, a mãe do Zuquider, né? Tem a mãe, tem o cara que escreveu e eu que fiquei aqui igual um doido falando. Valeu, pessoal. Um abraço aí pra vocês. Que Deus abençoe vocês aí. Tamo junto. www.adelante.net.br. Corre lá pra fazer o nosso aulão, beleza? Eu também vou chegar, claro, vai chegar. Beleza, então jogamos duro. Big Field na área aí. Alô, Big Field. Big Field, joga duro. Vou lá então, tá? Um abraço pra vocês aí. Sou Adelante Focado. Jogando como? Sempre muito duro. Amanhã eu vou entrar de novo, hein? Pra destruir. Tchau, tchau.